Vamos lá, tá? Coletiva do Renato Gaúcho, aqui no Raiz Tricolor. Você deixa um like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal e vamos falar um pouquinho, fazer aquela coletiva comentada. Vamos lá. No iniciozinho o áudio tá meio bosta, tá? Mas ele melhora no início da segunda pergunta ele já melhora, é só a primeira resposta só. Deu um probleminha de captação lá na sala de coletivo. Boa noite a todos. A primeira pergunta era sobre escalação do Lima no lugar do Ganso. Antes de mais nada, queria fazer um elogio a Rodrigo Pereira de Lima, o árbitro do jogo, e seus assistentes, que tem jogos, né, que tem alguns lances bem duvidosos, a gente critica, mas quando eles vão bem, a gente precisa elogiar também. E ele teve uma atuação muito boa hoje, juntamente com seus assistentes. Bom, essa tua resposta é simples. Eu não posso conversar com os jogadores, o Ganso, depois do problema que ele teve. Foi o jogo em Brasília, pela Copa do Brasil, o primeiro jogo que ele fez e jogou os 90 minutos. Ontem eu chamei na minha sala para a gente trocar umas ideias, eu perguntei como ele estava para jogar, ele até gostaria de jogar, mas ele falou, eu estou bastante dolorido, porque foi meu primeiro jogo, jogando 90 minutos, então eu prefiro ficar no banco e entrando no decorrer da partida. Então esse diálogo sempre tem com os jogadores na dúvida, né? Até porque é o desgaste para todo mundo. A cada 3 dias fica difícil você colocar. Vamos lá, eu falo isso o tempo todo sobre as coletivas do Renato Gaúcho, tá? Tem frases que ele tá falando de dentro pra fora. Tem frases que ele tá falando só pra fechar o grupo dele. Tem frases que ele tá falando em público pra poder dar dentro do grupo também. Uma paulada já pra ficar esperto. Ele chamou o Ganso pra conversar. Eu acredito que o Ganso, beleza, jogou 90 minutos, mas assim, vamos lá, né, gente? O Ganso jogou 90 minutos contra a Aparecidense. Tinha clássico no sábado. Existiu um clube que tá fazendo tanto controle de carga. Perdão pelos barulhinhos aí do WhatsApp, tá? Mil desculpas. O time que tá fazendo tanto controle de carga como é o Keno, não fez um controle de carga pra ter o Ganso disponível no clássico? Deixando o Ganso jogar 90 minutos contra a Aparecidense? Pode ter acontecido essa conversa, eu não acho que o Renato vem pra cá mentir nem nada disso, mas talvez ele só contou uma parte. Eu vou relembrar só um detalhe, tá? O Renato chega na coletiva pós-pênalti perdido pelo Everaldo no jogo contra o Sport. Se eu não estou enganado, depois daquela questão toda, o Renato chega e fala, não, eu tenho 4 cobradores, e não sei o que, não sei o que lá. Jogo seguinte, tem entrevista antes do jogo, e ele fala, eu tenho 2 cobradores, João Ares e Gabriel Fuentes. Ou seja, ele meteu uma resposta genérica num jogo, conversou internamente e depois trouxe a realidade. Então, não dá pra levar tudo ao pé da letra. Ninguém fez o controle de carga do Ganso pra ele jogar o clássico? Ou talvez já não era a intenção do Renato perder o meio de campo. Não era a intenção do Renato ter 3 volantes. A gente não vai ter a certeza, né? Sempre os mesmos jogadores em campo. Por isso que eu falo para os meus jogadores, saem sempre preparados, prontos. A gente tá acertando o áudio já, galera, só pra poder pontuar, porque deu um probleminha lá na mesa de som lá do... E a gente conseguiu uma vitória brilhante diante do Vasco. Do estádio. E agora vem, né? Esse é meu áudio no ao vivo. Calma, Antinoco vai ajeitar o áudio logo depois da pergunta dele. E aí ele fala, Diniz. Boa noite. Boa noite. Antinoco do Jornada KTO 1902. Boa noite, Jornada KTO 1902. Diniz, tava pesquisando algumas coisas. Repete meu nome, por favor. Ele chama o Renato de Diniz de novo. E o Renato brinca. Repete meu nome, por favor. Oi? Repete o nome. Diniz. E ele quase chama o Renato de Diniz de novo. Porque a pergunta é sobre o Diniz, e, obviamente. Tá tranquilo. É porque a pergunta é sobre Renato Gaúcho. Boa noite, calma de novo do Jornal da Capital 1902. Renato, você estava pesquisando algumas coisas para o jogo de hoje. Uma coisa que me chamou muita atenção foram os números dos confrontos entre você e o Diniz. Com o resultado de hoje, são 6 vitórias para você, 4 empates e só uma derrota. É só o estilo de jogo que bate ou é alguma coisa que você pede para os jogadores em específico nos jogos contra o Diniz, por ele ter um sistema de jogo muito peculiar? O que faz esses números serem tão discrepantes? Obrigado.
Não, vocês podem ver nos outros jogos também, né? Porque é o modo que o Diniz gosta de trabalhar seus times. Você pode ver que desde que eu cheguei no Fluminense, a gente tem a marcação alta, pressão o tempo todo. E a gente sabia mais do que nunca também que o Vasco gosta de sair jogando, não gosta de rifar a bola, mas não foi por isso. O importante foi a entrega, a atitude que o meu time. É impressionante o quanto que o Renato tenta. Eu não sei se ele. Eu não sei de real intenção, então eu não sei se é pra manter um personagem, eu não sei se é pra desviar o foco, eu não sei. Ele tenta. Cara, você vê que ele fala de tática, ele tem repertório tático, ele tem instrução tática, ele tem isso tudo, mas ele não vai pra esse lado, né? É bizarro. Você vê que ele começa falando, não, pressão alta e não sei o que lá, e aí ele já muda a chave. Ele começa falando disso e já muda a chave. A gente sabia mais do que nunca também que o Vasco gosta de sair jogando, não gosta de rifar a bola, mas não foi por isso. O importante foi a entrega, a atitude que o meu time teve. Hoje o meu time, na minha opinião, pelo menos, foi melhor o tempo todo. Logo depois que nós tomamos o gol, nós não desesperamos, continuamos jogando. Aí o Vasco cresceu um pouquinho na partida, uma coisa normal, mas depois nós tomamos as rédeas do jogo novamente. Voltamos para o segundo tempo também, bem. E a gente conseguiu o gol da vitória através do Guga. Eu acho que se alguém tivesse que ganhar o clássico hoje, seria o Fluminense. Por tudo que aconteceu na partida, com todo respeito ao Vasco. Seria mesmo. Então, muitas vezes eu posso ganhar uma partida e falar, olha, o adversário foi melhor, merecia ter ganho, mas venceu o Fluminense. Eu sou um cara bem sincero. Na minha opinião, hoje o Fluminense foi melhor em todos os sentidos e a gente merecia esses 3 pontos pela entrega, pela dedicação, pelo que os jogadores fizeram em campo. Nós conversamos bastante ontem no treino tático, conversamos bastante hoje na pré-eleição também. Então eu gosto sempre de elogiar meu grupo. Hoje mesmo cheguei no vestiário, não porque nós vencemos o clássico, mas em outras ocasiões também, mesmo não ganhando jogos, eu dou os parabéns para o meu grupo. Hoje dei mais uma vez os parabéns pelo que eles fizeram em campo. Então essa entrega aí ela é importante e o mais importante de tudo também é que nós jogamos na última quarta-feira, voltamos a jogar hoje com vários jogadores diferentes e a gente manteve o sistema e a gente conseguiu esses 3 pontos que a gente deu, pelo menos até então, mais um salto na tabela, que esse era o objetivo. Oi, Renato, tudo bem? Boa noite aí. Parabéns aí pela virada, pela vitória no Clássico. A minha questão com você é sobre teus laterais direitos, tá? O Fluminense tem um jogo muito forte por aquele setor, principalmente porque o Arias, que é um dos principais jogadores, não só do teu time como do futebol brasileiro, joga por ali. Você acha que ele, por ser um jogador que sempre puxa, que sempre tem a jogada individual, e hoje o Samuel Xavier não pôde jogar, é uma jogada forte e ele faz com que os seus laterais que jogam por aquele setor cresçam durante os jogos? O Samuca já fez, Samuel Xavier, já fez vários gols decisivos esse ano e hoje foi a vez do Guga. Meteu uma bola no trinco e dá a vitória para o Fluminense. Você acha que o jogo ali e o Arias faz com que os caras cresçam jogando pelas laterais também? Cara, eu vou ser sincero, eu na hora da coletiva, eu tava resolvendo uma outra bronca no canal, então é a primeira vez que eu tô vendo essa coletiva. E eu acho que é uma pergunta bem pertinente, cara. O quanto o Arias potencializa os laterais do Fluminense? Sei lá, eu tô animado pra ver a resposta do Renato. Isso dá uma tranquilidade a mais para eles, mas aí eu já discordo um pouco de você. Eu já acho que é a qualidade dos meus laterais também. Não adianta nada o Arias ajudar a abrir espaço para eles se você não tem os laterais que não tem a condição. Então, meus 2 laterais direitos são muito bons. O Fuentes e o René do outro lado também são muito bons. Logo que eu cheguei, falei pro presidente de laterais, nós estamos bem servidos, tanto que joga um, joga outro. O René também fez uma grande partida hoje, da mesma coisa que foi o Guga. Eu achei o René bem, mas o René teve 2 errinhos no gol, no lance do gol que me incomodaram. No lance do gol. O resto, eu achei o René bem no jogo. Que ele dá o passe errado pro Lima. De início, eu acho que é um erro de domínio do Lima, mas revendo o lance depois, não posso mostrar aqui, mas revendo o lance depois, o Lima tem espaço pra se projetar pra frente, ele corre pra receber na frente, o René dá em cima dele. Ele para pra tentar dominar, não consegue dominar a bola. Erro 1 do René. Volta, ataque, ele poderia ter feito a falta no meio de campo, tomado amarelo, ele não faz a falta. Ele tenta, mas não consegue fazer a falta. Tenta mais ou menos.
o jogador do Vasco passa, dá o tapa, o Freitas tem que fazer a falta, ele é quem toma amarelo, um zagueiro com amarelo é pior do que um lateral com amarelo, e a falta é muito mais perigosa porque tá perto da área. Tem esses dois erros do René. Mas eu vou só aproveitar é só colocar um ponto do que o Renato falou ali. Quando eu sentei, eu cheguei e falei, presidente, lateral não precisa mexer. Ele falou de posições que precisam mexer. Só porque às vezes a gente fala bem assim, pô, o Renato assumiu sabendo o elenco que tinha. Não, ele assumiu sabendo o elenco que tinha, sabendo que tinha uma janela antes do Mundial. Então vai vir contratação, tá? Então eu coloco os jogadores para jogar com total confiança, porque eu conheço os jogadores, sei o que eles vêm fazer nos treinamentos e sei o que eles podem produzir dentro do campo. Agora, voltando à tua pergunta, sem dúvida alguma, é sempre um privilégio, né, para o lateral ter o Arias na frente deles, que dá uma tranquilidade, um jogador que preocupa bastante o adversário, está em grande fase, mas eu volto a repetir, eu acho que o importante também é a qualidade dos meus laterais que jogam por aí, tanto o Guga como o Samuel. Alana Fonseca da Mosaico. Seguindo na pergunta do meu colega sobre Guga, hoje a assistência foi de Paulo Baia, um garoto que você colocou no jogo no segundo tempo. Isso ninguém fala, né? Isso aí vocês ficam omitindo com medo do Paulo Baia ser descoberto pelo mercado, né? Assistência dele, tá? Você fizesse sua análise sobre ele também e sobre esse gol de Guga, né? Que você parece que tem um dom para tornar seus laterais em artilheiros que sempre fazem gol e normalmente gols decisivos. No caso de hoje foi o gol da virada no Clássico. Eu sempre falo para o jogador tem que estar preparado, treinar forte para jogar forte. Não importa se ele vai jogar 90 minutos, se ele vai jogar 45 minutos, se ele vai jogar 10 minutos, 5 minutos, 3 minutos. Ele é pago para correr. Então... Eu achei bom. Não sei se só eu tive essa impressão agora. O Renato, por um segundo, ele meio que falou como ele falaria com os jogadores. Só que ele dá falando pro público. Aí ele dá uma travada. Ele é pago pra correr. Tipo assim, ele tem que jogar. Não sei, tive essa impressão. Todo jogador que eu coloco tem dado conta do recado, seja no início, no meio, enfim, nas substituições. Os jogadores que entraram hoje entraram muito bem. E quanto ao Guga, como o Samuel, a liberdade que eu dou para eles, são jogadores inteligentes, eles atacam bastante espaço, essa liberdade eu dou para eles. E pela inteligência deles, eles têm atacado o espaço. Foi assim com o Samuel na última quarta-feira também em Brasília, entendeu? Eu não gosto que o meu lateral fique fixo, somente faça jogada de fundo. Se tiver brecha por aí por dentro, ele tem que ir. E eu acho que esse daí, no que eu tô vendo até agora, é uma visão que tá complicando um pouquinho a vida do Fuentes, tá? Eu endossei a contratação do Gabriel Fuentes, eu gostei da contratação do Gabriel Fuentes, continuo achando que ele é um jogador de nível de seleção, fala seleção brasileira, de seleção colombiana, só que o Fuentes pós-lesão ainda foi um lateral meio burocrático, não é esse lateral que costura e aparece tanto por dentro, tem feito. Eu achei que o René foi mais presente pelo lado esquerdo hoje, principalmente no segundo tempo, no primeiro eu vi menos, principalmente no segundo tempo, do que o Fuentes vinha sendo. Talvez também seja algo que ele está cobrando do Fuentes, né? Essa liberdade eu gosto, e eu gosto de ver eles entrando por dentro. E foi assim que não só na quarta-feira, estou dando o exemplo dos dois últimos jogos, um na quarta com o Samuel e hoje com o Guga acertando aquele chute de fora da área, que eu até brinquei com ele depois do jogo. Eu teria defendido aquela bola, mas tem que tirar um pouco a moral dele. Pô, merda. Renato goleiro? Deu? Boa noite, Renato. Wilson Forte, da Central Fluminense. Logo depois do gol, eu observei ali o Thiago Silva conversando um pouco com você e você logo chamou o Ignacio Thiago Santos. Queria entender como foi essa pequena conversa, essa seleção com o Thiago Silva e entender um pouco como é a sua relação com ele, que é o seu líder, o seu capitão, como é a sua conversa com o Thiago Silva no dia a dia. O Thiago é um monstro, né? Conheço ele há muito tempo, admiro ele muito como jogador, como pessoa, um jogador extraordinário. É um grande amigo. Nós sabemos que a jogada forte, uma das jogadas fortes do Vasco é a bola aérea. Não porque nós tomamos o gol, mas eu conversei com eles ontem no treino tático, nós treinamos bastante bola parada justamente por isso, porque eles têm jogadores bons e altos e cabeceiam bem. Então, no intervalo do jogo, eu falei para o Thiago, Thiago, nós vamos virar esse jogo, porque nós estamos jogando bem. A gente tem todas as condições de virar o jogo. Se no final do jogo a gente tiver com a vantagem, eu vou colocar o Ignacio,
você fica por dentro, fazem uma linha de 5 lá atrás, porque o Vasco vai tentar de todas as maneiras jogar a bola na área, e é uma das jogadas fortes porque eles têm bons cabeceadores. Então foi essa a intenção, de fechar a casinha faltando 5, 7 minutos, mas principalmente eu coloquei o Ignacio em cima do Verrete, falei, vai, pega ele individual na bola parada, que ele é um dos grandes cabeceadores, tem feito muitos gols, tem sido muito importante para o Vasco, esse jogador também. Vai e pega ele. Deixa que os nossos 2 zagueiros tomem conta do zagueiro deles. Você e o Verrete até o final da jogada. Porque uma bola parada, um cruzamento, se decide muitos jogos. Muitos jogos. Então, lá, inclusive, contra o Atlético Mineiro, que nós tomamos aquele gol de cabeça no final do jogo, você pode ver que ele estava na beira do campo para entrar. E o Piota, lá, em relação ao Ignacio, o árbitro teve 3 chances de parar o jogo para poder autorizar a entrada do Ignacio e não autorizou. Aí teve 3 escanteios rápidos, não deu tempo. Se ele tivesse em campo, nós não teríamos tomado aquele gol. Mas acontece. Mas hoje não, falei, hoje já tinha prevenido, já tinha deixado bem claro para o Thiago, fazem a linha de 5, deixa o Ignacio no teu lugar, vai por dentro, evitem as faltas desnecessárias próximo da nossa área, e mandei o Ignacio pegar o Verrete individualmente. Foi isso que aconteceu. E aí, detalhe, eu tô narrando o gol do Guga, o Guga tá vindo comemorando, deve ter algum vídeo que pega isso, e o Ignacio já tá chegando no banco de reservas. Eu tô narrando ainda o início ali, Guga, não sei o que, chora o Ryan e tal, e eu já vejo o Ignacio chegando ali pra mexer, então foi algo pensado mesmo. Enfim, tinha que segurar o resultado, né? E eles tiveram um escanteio. Oi, Renato, tudo bem? David Sharp, do Antenados na Jogada. Então, queria que você comentasse um pouco sobre as suas substituições e também sobre a posição do Fluminense na tabela agora, 5º lugar, a 5 pontos do líder, com um jogo a mais. Se o Fluminense consegue sustentar, briga pela Libertadores, pode chegar a brigar pelo título e também agora com a parada para o Mundial, né? Como é que vai ficar depois? Substituições, eu troquei o Serra, que era um jogador de velocidade, se desgastou bastante durante a partida, coloquei praticamente um jogador com as mesmas características, o Paulo. O Hércules. Interessante saber, tá? Ele considera o Paulo Baia um jogador com praticamente as mesmas características do Serna. E por que eu tô falando que é interessante saber? Eu gosto de saber a visão que o treinador tem do jogador. Então eu gosto de saber que, por exemplo, e o Renato acho que é até um treinador que fala bastante assim, fala dessa maneira. E aí eu acabo gostando ali de ver um pouquinho as entrevistas, porque a gente fica sabendo, por exemplo, ele acha que o Ken é atacante X1 e ele acha que o Serna é um atacante de intensidade, velocidade, e pelo visto ele acha o Paulo Baia a mesma coisa. Com 5 minutos do segundo tempo ele já havia se queixado, que estava sentindo a perna. Eu falei, vai mais um pouquinho, segura, se não der mesmo você me avisa, se der para segurar mais um pouquinho, vai. Foi o que ele fez, teve muito bem no jogo, inclusive. Então são substituições que... Deixa eu só voltar, porque eu não sei se ele tá falando do Lima ou do Hércules. O Paulo. O Hércules, com 5 minutos. São substituições que às vezes eu faço por necessidade. E no final, esse do Ignacio que eu falei, coloquei no lugar do Everaldo justamente pela bola aérea. E coloquei o Riquelme aqui, que era um garoto que tem 1 para 1 e segura a bola ali na frente, cava. Considero o Riquelme na mesma função do Keno, só que pelo outro lado. Falta, enfim, era o que a gente estava precisando, segurar um pouco mais a bola lá na frente. Por essas substituições que eu procurei fazer, acredito que deu certo, não só pela vitória, né, mas que o Vasco praticamente teve o gol de cabeça, teve aquele chute no travessão, logo em seguida, e depois o Fluminense praticamente... Teve a chance cara a cara do Ryan também, que perdeu. Tomou conta do jogo e mereceu a vitória. Ele não explicou... Aí talvez a pergunta, colocando 2 perguntas, etc., ficou meio mal formulado, mas eu queria muito entender por que ele tirou o Hércules e naquela hora ele bota o Riquelme e ele decide para 4 atacantes. A gente dá pra entender, ele queria ganhar o jogo, tá vindo pra cima, etc. Talvez não tem outro volante pra poder jogar, não tinha outro jogador ali mais... Teria que colocar o Thiago Santos e tal, mas eu queria tentar entender, porque ele espelha o time do Vasco naquele momento, né? O Vasco estava com 4 atacantes. Sobre o Mundial que se perguntou... Então, olha, o Fluminense hoje poderia até... Eu não vou me empolgar, porque eu vivo futebol há muito tempo. O Fluminense podia estar em primeiro lugar hoje no Campeonato Brasileiro, que eu ia falar que o Fluminense não é favorito a nada. Ninguém é favorito a nada. O campeonato está na metade do primeiro turno. O que a gente tem que fazer é sempre buscar as vitórias, está sempre naquele pelotão lá da frente, que eu peço sempre para eles.
e a gente tem ficado lá desde a minha chegada. Esse objetivo. Depois, durante o campeonato, a gente vê o que a gente precisa, onde a gente pode chegar, entendeu? O importante é a gente não se distanciar do pelotão da frente. Porque, às vezes, hoje o Fluminense está, como o Samuel falou, e bem, o Fluminense está a 5 pontos do líder. Tem um jogo a mais, mas tudo bem, mas está a 5 pontos do líder. Está a 1 ponto do segundo colocado, pelo menos até então, entendeu? Está junto com 2 times, só perde, eu acho, no saldo de gols. E se o Palmeiras ganhar o Flamengo, a gente fica a 1 ponto ainda do Flamengo, né? Para dois times, se não poderia até em terceiro. Enfim, o importante, sempre falo para eles, é estar naquele pelotão na frente. Depois ali na frente a gente vê o que acontece. E a mesma coisa no Mundial. Não é porque nós jogamos muito bem hoje. O grupo está de parabéns. Que eu vou chegar aqui, não, nós somos favoritos a isso, nós somos favoritos àquilo. Até porque nós não somos. Eu tenho os pés no chão, a gente vai continuar trabalhando e vai buscando os resultados que nos interessam a cada rodada, a cada participação em outras competições. E desde já eu gostaria de chamar o nosso torcedor na próxima quinta-feira, ter que lotar o Maracanã, ter que fazer muita pressão para a gente conseguir mais um objetivo, que é Eu acho que rolou uma conversa sobre... É o último jogo antes do Mundial, assim, se eu fosse você eu iria pro jogo, se você puder ir pro jogo, vá. Eu acho que rolou uma conversa sobre o modo que a arquibancada estava nesse jogo, tá? E o quanto que isso foi determinante também dentro do time. Acho que rolou uma conversa interna de, cara, olha... E a pressão do Vasco nesse momento é até bom, porque a torcida do Vasco cantava de um lado, a torcida do Fluminense cantava ainda mais alto, o jogador dentro de campo, enfim, tem um pouco mais do combustível ali. Acho que perceberam isso. Vá ao jogo contra o Once Caldas. Classificação na Sul-Americana. A gente precisa do apoio do nosso torcedor. Hoje nos apoiaram novamente o tempo todo, isso que a gente quer. O torcedor no Maracanã, eu sei que é ano de eleição, mas o torcedor não tem que vir para vaiar. Eu acho que hoje o grupo deu... É impressionante como que todo mundo que assume é contaminado. Gente, eu não acho que uma vaia do Maracanã é porque o cara pensa bem assim, não. Como bem eu apoio o candidato Luiz Monteagudo, vaiarei. Não, gente. O cara tá puto, pô. Beleza, você pode descobrir o raiz dele tá puto. E não é só ano de eleição. Mais uma prova que o torcedor tem que confiar o tempo todo, entendeu? E na próxima quinta-feira nós temos que ter um grande número de torcedores aqui nos apoiando para a gente conseguir o objetivo, que é a vitória. É um jogo difícil, um jogo tenso, pode ter certeza, para a gente conseguir a classificação para a próxima fase também. Aqui. Leandro Quintela, canal Resenha Tricolor 1902 e Portal Netflu. Renato, boa noite. Mais um jogo que o Fluminense inicia com a trinca de volantes, assim como foi contra o Juventude, e vai muito bem, com o meio campo mais dominante, com mais qualidade de transição, recomposição, até pela qualidade dos volantes, sem aquela morosidade que chateava um pouco o torcedor no início da temporada, com áreas com Liberdade, o Hércules, enfim. Encontramos um formato de jogo. É possível a gente ver mais esse formato? Obrigado. Vou Sim, é possível. dizer mais até aqui, acrescentando a boa pergunta no Quintela. Mais uma vez o Renato elogia primeiro tempo quando o Ganso estava fora. E dos jogos que o Ganso jogou, ele criticou o primeiro tempo. O Ganso estava fora no sentido de primeiro tempo, né? Ganso titular, ele fala que o primeiro tempo foi abaixo. Renato tem uma bucha pra resolver aí, tá? Gosto bastante desse formato, até porque as melhores partidas sob o meu comando foram com os 3 volantes. Eu dou exemplo do Atlético, só contra o Corinthians, que nós fizemos uma grande partida também, que nós não tínhamos o triplé de volantes no meio, mas é mais uma opção que eu tenho, dependendo do que a gente precisa, dependendo da partida, dependendo do desgaste de um ou outro jogador, a gente pode jogar assim, pode jogar diferente. O importante é a gente não ficar só no plano A. Quem só tem um plano, não tem nenhum. Então a gente tem o plano A, tem o plano B, tem o plano C, entendeu? Então depende do adversário, do que a gente precisa durante a partida, o que a gente precisa naquela competição. A gente tem os esquemas. O importante é que os jogadores tenham entendido perfeitamente a nossa maneira de trabalhar. E qualquer um dos esquemas que a gente usa tem dado certo. Hoje mesmo a gente começou com um, acabamos com outro, inclusive conseguimos a vitória. Entendeu? O importante é isso, que cada jogador, quando ele entra em campo, ele sabe exatamente o que deve ser feito, porque a gente treina dessa forma. Informação. O que ele falou que não jogou e tal contra o Corinthians, jogou. Jogou com Bernal, Martinelli e Lima. Então, né? Enfim, tá meio claro. E outra, o Renato gosta do Lima, tá? Enfim, conclusões sobre a coletiva do Renato. Abemos, acho que 3 volantes mais vezes, mas eu acho que quinta contra o Once Caldas talvez não. Não sei, o Hércules saiu, ele não foi perguntado sobre isso, mas o Hércules saiu
um cansaço ali na perna, se o Samuel ficou fora desse jogo. Senti falta de uma pergunta um pouco mais incisiva sobre Keno no controle de carga. Mas enfim. Vambora, que o Keno volte na quinta-feira. Tamo junto, até a próxima. Valeu.